Oi, turma, então vamos dar uma olhadinha como que a gente faz para localizar o nosso portfólio e vamos ver o que a gente precisa fazer no portfólio desse semestre. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. O acesso, então. Opa. Então, vocês vão acessar o curso de vocês, né? O acesso de vocês é um pouquinho diferente do meu, né? E aí, tem a lista de disciplinas, a última coisa que aparece, atividades interdisciplinares. Vou acessar aqui. Então, aqui dentro das atividades interdisciplinares, tem o portfólio. Então, aqui está o nosso trabalho. Tá? Aqui a data de realização dele, né? Entrega 25 de outubro, o período para correção, que é o tutor à distância que faz essa correção, e depois tem um período de recuperação, caso seja necessário refazer o trabalho, ou mesmo se vocês quiserem refazer o trabalho para melhorar a nota. E aqui, então, a produção textual interdisciplinar em grupo, aqui está o arquivo com as informações do que tem que fazer no trabalho. Então, vou baixar ele. Deixa eu trocar a tela de compartilhamento aqui para a gente olhar o trabalho. Aí, então, aqui tem as orientações do trabalho. As disciplinas do semestre vocês têm listado lá dentro do acesso de vocês, né? E os professores são esses aqui. São os professores das disciplinas, tá? Então, aqui a gente tem uma situação geradora de aprendizagem que fala sobre a reinvenção da sociedade empreendedora. Aí a gente tem que fazer a leitura, a primeira coisa é fazer a leitura, né, dessa situação geradora de aprendizagem, e depois a gente vai fazer o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Então, aqui está a situação geradora de aprendizagem, o texto que a gente tem que fazer a leitura. E, na sequência, o que a gente tem que fazer? Fala aqui, então. Você, o sócio do Carlos, ajudará na criação da microempresa. Então, a gente vai criar uma microempresa. E, tendo em vista, né, o momento que a gente está, da pandemia, todas as restrições que a gente tem, né? Então, o que está falando aqui, ó? Precisa inovar, oferecer um produto de qualidade e ser um diferencial no mercado. Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração, que está dizendo aqui, que essa microempresa ela tem poucos recursos financeiros. Então, diante desse contexto, a gente vai criar uma microempresa, não tem um direcionamento para alguma área específica, então fica livre para vocês escolherem o que vocês acharem melhor, até mesmo alguma coisa que seja da área de vocês ou que seja do interesse de vocês pesquisar, até mesmo para abrir uma empresa. Então, passo 1, vamos começar aqui pela parte do planejamento estratégico. Então, na parte do planejamento estratégico, nós temos algumas perguntinhas para responder. O que é a declaração da missão de uma empresa? Isso é uma resposta teórica que vocês vão encontrar lá no livro da disciplina. Por que uma empresa deve definir a sua missão? Também é uma resposta teórica. Na letra C, elabore a missão da sua microempresa. Então, aqui vocês vão criar, o grupo vai inventar uma missão para essa microempresa fictícia que vocês estão criando. Os objetivos e as estratégias de uma empresa, aliás, estão relacionados? Por quê? Resposta teórica também. E na letra E, defina 3 objetivos a serem alcançados em médio prazo, 5 anos. Então, pensando 3 objetivos para essa microempresa para um prazo de até 5 anos. Segundo passo. Aí a gente entra na parte da matemática financeira. Para a abertura do novo negócio, você, sócio da microempresa, realizou um levantamento e concluiu que será necessário realizar um empréstimo no valor de 85 mil. Para isso, foi realizada uma pesquisa em 2 instituições financeiras para saber a taxa de juros cobrada conforme a tabela. Então, aqui, ó, tem banco A e banco B, taxa de juros e o prazo.
tá? Então, o que que vocês têm que fazer? Diante daquelas informações ali, vocês vão fazer o cálculo do valor da prestação de cada uma das opções e o montante, que é o valor que vai dar lá no final, né? Quando você terminar de fazer o pagamento do contrato. E colocar ali, né? Fazer o cálculo e colocar esse cálculo na descrição do trabalho de vocês. Na letra B, então, a partir desse item aqui, vocês vão falar, né, julgar e responder qual é a melhor vantagem diante da taxa, diante do montante, diante da prestação. O que que vocês acham mais vantajoso para a microempresa realizar? Qual financiamento vocês acham mais vantajoso? Lembrando que não é só porque o juro é menor que é uma melhor proposta. Tem que considerar que a empresa está com poucos recursos nesse momento. Mas vocês podem também pensar que, né, essa forma seria a melhor, pagar menos juro ou pagar um pouco mais de juro e ter uma parcela menor. Isso aí é julgamento de cada grupo. Só não deixar de explicar qual é o motivo de vocês estarem selecionando um ou outro banco. Passo 3. Tem algumas questões aqui, 3 questões para a gente responder. Então, analisando o caso apresentado, e especialmente o trecho, quanto às pautas, as dinâmicas sistemáticas da vida são definidas por aquilo que está na internet, no smartphone ou nas redes sociais, podemos dizer que nos tornamos apêndices da tecnologia. É nesse sentido que a gente desumaniza. O que você entende? Então, aí coloca as tuas palavras, né, o ponto de vista do grupo. Quais pontos devem ser considerados quando temos o desafio de inovar, criando uma microempresa que se preocupe com o aspecto da humanização no ambiente de trabalho? Tá? Então, aqui vocês vão ter que colocar a opinião do grupo, o que vocês acham que tem que ser considerado, né? Ela está sendo criada a microempresa, ela precisa inovar, mas ela também precisa se preocupar com a humanização no ambiente de trabalho. Segunda questão. Na sua opinião, ó, também é questão de opinião, é possível conciliar lucratividade e rentabilidade com a humanização? E de quais maneiras? E a terceira questão, reflita como a conciliação entre lucratividade e rentabilidade e humanização pode acontecer na microempresa que você e Carlos, seus sócios, estão criando. Então, podem elaborar propostas aqui, né, de como que vocês acham que pode haver essa conciliação na empresa, como que isso pode acontecer. Passo 4. Vamos pegar essa disciplina que a gente está tendo agora, responsabilidade social e ambiental. Então, a sustentabilidade ambiental apresenta hoje grande importância no processo de criação e gestão dos negócios, e isso sabemos, né? Aí fala aqui da questão do marketing ambiental, ou marketing verde, que é uma estratégia de marketing voltada ao processo de venda de produtos e serviços baseados nos seus benefícios ao meio ambiente. É a estratégia de vinculação da marca, produto ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente, tá? Então, ali está a conceituação desse marketing verde. Então, na criação desse empreendimento, uma das premissas, né, seria a responsabilidade socioambiental, e vocês desejam divulgar as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa em suas redes sociais. Sendo assim, você deve elaborar uma postagem para a página do Instagram da empresa, a fim de divulgar as boas práticas adotadas em prol do meio ambiente. Então, você vai aqui, né, pede para você inserir nesse passo do trabalho a imagem utilizada para a publicação, o texto explicativo e as hashtags que você utilizaria. Então, para a elaboração da imagem, a gente viu o videozinho antes, né? Do Canva, eu já encaminhei para vocês. Então, tem lá como utilizar ele, e aqui está explicando o que vocês podem fazer. Então, vamos divulgar, por exemplo, né? Vou dar um exemplo simples, já que eu estava pegando a empresa como se fosse um café. No exemplo do café, a pessoa poderia ganhar um desconto no café se ela levasse a xícara dela, né? Se você utilizar a tua própria xícara, que não vá ser não vá ser utilizado um copo descartável, né? Então, isso você não tá contribuindo para não gerar tanto lixo. Então, essa é uma possibilidade. Existem, inclusive, algumas cantinas que já trabalham com isso, né? Principalmente quando a pessoa ela vai lá, compra e vai tomar na mesa e sai, às vezes, né? Com a embalagem. Então, já tem várias empresas que estão adotando essa prática, né? A mesma questão da garrafinha, né?
usar a sua própria garrafinha para não gerar tanto lixo. Então pode ser várias coisas, né, esses são apenas alguns exemplos, né, mas tem vários outros aí dependendo do segmento que vocês vão escolher. Então isso tem que ficar ilustrado, né, nessa postagem. No passo 5, após a finalização dessas etapas ali, então, vocês vão fazer o trabalho, montagem dele, de acordo com as normas da BNT. Essa etapa, ela diz respeito à disciplina de metodologia científica. Aí, para nos auxiliar a deixar o trabalho dentro das normas, a gente tem aquele modelinho do Word, que está lá na biblioteca digital, e eu também mandei ali no grupo, né? Então, ele já está pronto dentro das normas, é só baixar aquele arquivo e vocês podem digitar por cima, não esquecendo que é obrigatório ter capa, folha de rosto, sumário, introdução, o desenvolvimento, que é toda essa parte que a gente viu até agora, a conclusão e as referências, onde foi consultado. Aqui são referências dos livros das disciplinas, né? Vocês não precisam copiar essas referências. Essas referências que estão aqui é só se vocês utilizarem elas mesmo, né? Senão, não tem necessidade. Aí, no próprio modelo de Word, ele tem também os formatos de referências lá que vocês vão apagar, né, porque vocês não vão utilizar, então não esqueçam de apagar. Tudo que vocês consultarem, um site da internet, um vídeo do YouTube, qualquer coisa que vocês consultaram para colocar no trabalho, vocês vão, fazer a referência. E da mesma forma, se vocês copiarem algum trecho, né, toda vez que você copia, tem que fazer a citação da forma correta também. Lá na biblioteca digital também tem, na padronização, um local onde a gente pode, deixa eu só tirar o compartilhamento aqui e colocar o da biblioteca. Um local onde a gente pode ver a padronização. Vou aproveitar e mostrar aqui. Então, eu vou aqui no apoio ao estudo, tem a biblioteca digital. Viram que eu fui aqui em cima, né? Biblioteca digital. Só descer um pouquinho aqui, ó, padronização. Capa, trabalhos acadêmicos, normas para dissertação, cliquei aqui, e aqui tem os modelos, ó, modelos de normalização, modelo de capa, aqui o modelo para elaboração do trabalho acadêmico, que é aquele modelo de Word que eu comentei, instruções para a utilização dos modelos e a BNT para o artigo científico. No caso que vocês vão fazer aqui é o trabalho acadêmico, né? Aqui vocês podem baixar ele também. E os modelos de normalização, ali está toda a explicação, né, de como fazer, mas é muito simples. Utilizando, claro, o Word, lembrando que a cobrança ela é de acordo com o nível que vocês têm, né? Vocês estão no primeiro semestre, estão iniciando agora, então o tutor vai fazer a correção do trabalho, vai apontar os erros que tem, né? Inclusive da BNT, mas ele não vai ficar descontando pontos de vocês porque vocês não souberam fazer da forma adequada, né? Vocês estão no primeiro semestre e ainda estão aprendendo, né? Então, utilizem aquele modelo porque ele é bem mais prático. Pode ser que saia alguma coisa errada ainda pode ser, né? Às vezes a gente tentando digitar, no montar o trabalho, acaba sendo alguma coisa não muito correta, mas vai ter poucos erros se vocês utilizarem aquele arquivo de Word, certo? Então, eu fico à disposição, qualquer dúvida, só me chamar.